Pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro vídeo, né, de aulas para o pessoal do primeiro ano da Escola Neide Tavares. Aqui é o professor Rogel. Bom, vamos iniciar o capítulo 2, né? O capítulo 2, Introdução ao Estudo dos Movimentos. Esse material vem auxiliar para a resolução da questão número 4, certo? Bom, primeiramente, o que é importante saber no estudo dos movimentos? Primeiramente, nós temos que entender que o movimento é relativo. O que significa dizer que o movimento é relativo? Porque o movimento depende do referencial. Vamos supor aqui, eu tenho um referencial 0,1 e aqui eu tenho um referencial 0,2. Essa moça aqui, ela está em repouso em relação a esse referencial 0,1, que é em relação ao banco que ela está sentada, certo? Só que ela, e agora aqui eu tenho o referencial 0,2, que é o ônibus, certo? Eu vejo o quê? Que o ônibus está em movimento em relação ao referencial do banco, certo? E a mulher está em repouso em relação ao referencial do banco. E este homem está em movimento em relação ao referencial do banco. E ele está em repouso em relação ao referencial do ônibus. Então, movimento e repouso são relativos, dependem do referencial, certo? Aqui é a mesma coisa, eu tenho essas duas pessoas aqui, elas estão em repouso uma em relação à outra, só que em relação ao referencial desses dois aqui, essas duas pessoas estão em movimento, ok? Bom, o que seria outra coisa importante é você definir ponto material e corpo extenso. Vamos supor um ônibus que tenha uma extensão de 30 metros, certo? Um ônibus com uma extensão de 30 metros. Esse ônibus, quando ele entra na rodoviária, vamos supor que a estação rodoviária tenha um comprimento de 100 metros, então 100 metros em relação a 30 metros, 100 metros em relação a 30 metros, eu não posso desprezar, porque 30 é 30% de 100, né? Então eu não posso desprezar. Então nesse caso aqui, o ônibus é um corpo extenso, certo? Só que aqui, vamos supor que esse ônibus percorra uma distância entre duas cidades, uma distância de 100 km, né? Só que eu vou comparar 30 com 100, não, 100 km são 100 mil metros. Então, esse ônibus aqui, ele se reduz a um ponto. Eu tenho aqui a cidade 1, a cidade 2. Esse ônibus, ele é um ponto que está um ponto entre essas duas cidades, certo? Ele é um ponto material, certo? O que é a trajetória? A trajetória é o seguinte, a trajetória é qual a forma geométrica que o corpo vai ficar submetido. Por exemplo, eu tenho um avião aqui, vamos supor que esse avião tenha uma velocidade de 500 km por hora, certo? Se ele solta um pacote, esse pacote, como estava com o avião, também vai cair a uma velocidade de 500 km por hora, certo? Então, nesse referencial aqui do avião, no referencial do avião, a trajetória é retilínea, certo? A trajetória no referencial do avião, ela é retilínea, ela é essa linha aqui, porque o pacote também está a 500. Quando o piloto olha para baixo, ele sempre vê o pacote. Só que para alguém que está aqui embaixo, a trajetória é essa daqui, é uma parábola, certo? A trajetória vai ser uma parábola, tá?
Então, essa trajetória é no referencial da pessoa, certo? Bom, posição e trajetória. O que é posição e trajetória? Posição é o lugar que o determinado corpo ele está no espaço, que ele ocupa no espaço. Vamos supor, eu tenho aqui esse caminhão e ele quer ir para o quilômetro 15. Vamos supor que nesse quilômetro 15 aqui eu tenha uma cidade, certo? Parecendo aqui a cidade dos Flintstones, já. Acho que vocês nem lembram mais de Flintstones, enfim, é um desenho antigo. Mas eu tenho aqui a cidade e vamos supor que esse caminhão esteja no quilômetro 15. Vamos supor que ele está no quilômetro 45, certo? Ele está no quilômetro 45. Então, o que eu sei? Daqui para cá, qual a distância que ele vai ter que percorrer? Bom, essa distância percorrida eu chamo de ΔS. Ele vai ser a posição final onde ele vai chegar, menos a posição inicial que ele estava, certo? Então, essa distância que ele vai percorrer vai ser igual. Qual a posição final dele? Vai ser 15, né? Menos, qual a posição inicial? 45. A distância percorrida por ele vai ser quanto? 15 menos 45, subtrai e conserva o sinal do maior, menos 30 quilômetros. Menos 30 quilômetros. Tá, mas mas que coisa estranha, você percorreu uma distância negativa. Você pode percorrer distância negativa, sim. Você percorre distância negativa. Quando você percorre distâncias negativas, você vai. Esse movimento é um movimento que a gente chama de retrógrado, né? E a gente vai ver o que é isso no próximo slide. Mas o que é importante você ver aqui é o seguinte, que o móvel quando ele faz um deslocamento, a distância percorrida é a posição final menos a posição inicial, certo? Então essa é uma definição da posição em uma trajetória. A trajetória é essa, eu tenho duas posições, sempre a posição inicial de onde ele sai e a posição final onde ele chega, certo? Bom, o que é a velocidade escalar média? A velocidade média, vamos supor esse veículo aqui, ele sai da posição que eu estou chamando S1, chega na posição S2. Então ele percorre uma distância ΔS. Só que aqui ele demora um tempo, vamos supor que ele saiu daqui 15 horas, 3 horas da tarde, e chegou aqui 16 horas, certo? Então o ΔT, quando você fala em delta, é sempre T2 menos T1. Aí 15 menos 16 vai dar o quê? Dá um ΔT de 1, certo? A mesma coisa é esse ΔS aqui que a gente fez lá do slide anterior, certo? Só que o que é essa velocidade escalar média? A velocidade escalar média, ela é ΔS dividido por ΔT. Quem é esse ΔS? S2 menos S1 sobre T2 menos T1, certo? Alguns livros costumam pôr isso como posição final menos inicial. Então essa velocidade média para me calcular pode ser ΔS sobre ΔT, que é igual a posição final menos a posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Só que tem duas coisas interessantes aqui, que é o seguinte, que é aquela coisa que eu falei para vocês. Eu vou separar aqui. Olha esse caso aqui, ó. O veículo ele está indo nesse sentido aqui, certo? A posição final dele 2 é maior que a posição inicial. Quando isso acontece, quando esse ΔS é maior que zero, eu digo que o movimento é progressivo, certo? Progressivo. Só que aqui é o seguinte, quando ele vai de um S2 para um S1, certo? E o S1 é menor que o S2, ou seja, é menor que o S1,
quando ele vai para uma posição final menor que a posição inicial, esse movimento ele é tido como retrógrado, certo? É o exemplo que a gente tem naquele outro slide anterior, certo? Bom, agora uma coisa interessante é a velocidade de escala média, certo? Essa velocidade de escala média, que a gente já falou no slide anterior, só que às vezes essa velocidade você precisa passar de quilômetro por hora para metro por segundo. Para você fazer isso é só seguir essa regrinha aqui, ó, certo? Isso é você seguir essa regra aqui, por exemplo. De quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico. Vamos ver uns exemplos aqui, por exemplo. Primeiro, passar 10 metros por segundo. Eu quero passar para quilômetro por hora. O que é que eu vou fazer aqui? Metro por segundo, quilômetro por hora. Um minutinho aqui, por favor, pessoal. Tá, desculpa, né? Uma tosse. Mas enfim, tá tudo bem comigo, não é Covid não. É o seguinte, então, quando eu multiplico aqui metros por segundo para quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6. 10 vezes 3,6. Bom, todo mundo tem que saber essa conta, né? Isso é uma coisa básica lá da quarta série, aliás, do segundo ano, da segunda série. Isso vai dar 36 quilômetros por hora, certo? Vamos ver um segundo exemplo aqui. Vamos supor que eu queira passar 72 quilômetros por hora. Eu quero passar para metros por segundo. Para me fazer isso, eu tenho que dividir por 3,6. Então vai ficar 72 dividido por 3,6. Ah, não sei dividir isso. Como é que é a regra? Transforma esse cara aqui, passa essa vírgula para cá e eu acrescento um zero aqui. Então fica 720 dividido por 36, né? 72 por 36 dá quanto? 2 e sobra esse zero. Então isso vai dar 20 metros por segundo, certo? Passando rapidinho para o próximo slide. Uma coisa interessante também que, só a título de informação, existe a velocidade média, existe uma velocidade escalar instantânea. O que é essa velocidade instantânea? A velocidade instantânea é exatamente a velocidade que ela está marcando no momento, instantaneamente, no velocímetro lá do veículo. Quando você olha, por exemplo, aqui, eu tenho uma velocidade de aproximadamente 47 milhas por hora, né? É uma unidade utilizada nos Estados Unidos. E o exemplo clássico é nas lombadas eletrônicas. Essas lombadas eletrônicas, quando você passa por essas lombadas, ela está pegando a sua velocidade instantânea, certo? Ela está pegando a sua velocidade instantânea, porque o intervalo de tempo que ela calcula essa velocidade é muito curto, certo?